Bom dia, muito bom dia. Estamos ao vivo com mais um Coffee Break, uma edição da revista Granja e AG, em que você confere as principais novidades sobre o setor da agropecuária brasileira. E hoje a gente vai falar sobre um tema que vai ser notícia logo mais na semana que vem, que é a reunião da Organização Internacional de Saúde Animal, a OIE, que deve confirmar a atualização de status sanitário do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Acre e de outros estados brasileiros também, como área livre de febre aftosa sem vacinação. Você é nosso convidado aí para acompanhar esse bate-papo, porque a gente vai falar sobre um tema importante que é a vigilância agropecuária. Quando ocorre a suspensão da vacinação contra a febre aftosa, a vigilância agropecuária se torna cada vez mais importante. E o Brasil começa a realizar já há algum tempo um trabalho de inteligência na vigilância agropecuária, justamente utilizando as redes de movimentação animal. Esse trabalho vem sendo feito já no Rio Grande do Sul, mas deve ser expandido para outros estados brasileiros. E a gente vai ter aqui no Coffee Break a participação do professor Gustavo Machado, da Universidade da Carolina do Norte, vem falar com a gente lá dos Estados Unidos. Vamos ver se o Gustavo já está aqui, para a gente conseguir adicionar ele aqui. Gustavo Machado. Espera aí um pouquinho, vamos tentar adicionar ele aqui. Agora já está aí na audiência. Um bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui também. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom, Thaís? Tudo bem? Bom, fiz a introdução falando aqui num oferecimento de Romancini, Troncos e Balanças, feito de pecuarista para pecuarista. Fiz a introdução falando um pouquinho desse factual que a gente tem na próxima semana, que é a reunião da OIE, que deve possivelmente aprovar, então, a certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação para alguns estados brasileiros. E o seu trabalho aí tem uma importância fundamental no sentido de dar um pouco mais de segurança para quem retirar a vacinação, porque consegue estabelecer os locais que precisam de maior atenção da vigilância agropecuária, né? Em primeiro lugar, queria que contasse um pouquinho como é que é esse trabalho, como é que ele começou a sua ida aí para os Estados Unidos e a entrega desse serviço aqui para o agronegócio brasileiro, com essa questão aí da análise da movimentação de animais. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, Thaís, eu vou de repente começar fazendo um timeline do que aconteceu no passado, com o esforço do Rio Grande do Sul, no sentido de, primeiramente, estabelecer um sistema de vigilância mais inteligente comparado com algumas regiões do Brasil, e se deu ao longo prazo, né, com a criação do SDA, que é o Sistema de Resposta às Doenças Emergentes no Rio Grande do Sul, e com a digitalização das GTAs, que são as Guias de Trânsito, de Transporte Animal, facilitou muito o que a gente vem fazendo nos últimos anos aí para o Rio Grande do Sul. Então, toda a movimentação animal entre propriedades dentro do Rio Grande do Sul e até para fora do Rio Grande do Sul é monitorada digitalmente. Então, isso possibilita inúmeras análises, inúmeros benefícios para o Estado, no sentido que se tem a capacidade de se entender como que os animais movimentam entre as propriedades, quando, o número de animais, além de conseguir entender o padrão de movimentação e o que se espera de movimentação para o futuro, se consegue desenvolver algumas metodologias com a identificação de propriedades que são mais importantes nessa rede aí de movimentação. Então, no momento de que o Rio Grande do Sul e outros estados dão esse status de livre, sem vacinação, o próximo passo é realmente identificar as propriedades que vão passar por vigilância, tanto pelo Serviço Veterinário Oficial, mas também a parte da iniciativa privada, né? Como é que a gente consegue comunicar de uma forma direta e fácil
para as duas entidades quais são realmente as propriedades que são mais relevantes, caso venha a ter uma reintrodução, uma doença como a febre aftosa. Então, a gente vem trabalhando aí com o Rio Grande do Sul desde 2018, 19, diretamente com o Serviço Veterinário Oficial. No último ano a gente começou a trabalhar também com a iniciativa privada, uma coisa que a gente tem que dar uma reforçada agora nos próximos anos. Mas uma introdução, acho que por aí, é isso. Acho que assim, eu queria também buscar um pouquinho o resgate de como é que foi essa sua ida. Você é brasileiro, é daqui do Rio Grande do Sul e está trabalhando já há algum tempo aí na Universidade da Carolina do Norte e teve no seu trabalho de doutorado, se não me engano, essa questão da análise de movimentação de redes e teve o Rio Grande do Sul como case. Foi aí que começou essa história. Então, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu fiz doutorado na URGS, então aí o professor Corbellini já tinha uma parceria montada com a Secretaria de Agricultura do Estado, com o MAPA também, onde se identificou algumas lacunas, tanto de treinamento, né, do pessoal em si. Então a gente começou a interagir diretamente aí com o Serviço Veterinário Oficial. Primeiramente, a gente trabalhou com diversas espécies, entendendo como movimentação de pequenos ruminantes também era importante analisar, então a gente conseguiu fazer uma análise de todas as espécies, né? Bom, depois eu mantive o contato, né, com o Rio Grande do Sul, vendo a necessidade de acelerar um pouco o treinamento e capacitação do serviço, que aí, depois, quando eu saí do Brasil em definitivo, acabei vindo para cá para fazer um pós-doutorado, depois acabei vindo para aqui para a Universidade de Rio Grande do Norte, como tem um laboratório de epidemiologia aqui. A gente continuou essa parceria forte aí com respaldo do fundo estadual para continuar avançando, principalmente para entender como que é a dinâmica de movimentação das populações e quais são os próximos passos no momento que se atinge um status de livre, né? Então, no passado aí, todo o esforço era vacinação, agora o mais relevante após a retirada da vacinação é tentar antecipar, né? Tentar mostrar para a população aonde que se pode ter, onde que se tem um risco maior de introdução, para todo mundo estar realmente ligado, né? E a consciência também de que ter a doença é uma coisa importante, vai causar transtornos, né? Mas é muito mais importante comunicar tanto com o Serviço Veterinário Oficial, como o próprio veterinário de campo que está trabalhando nessa área aí. Então, como que o entendimento de como as populações se movimentam pode realmente facilitar e tranquilizar se tivesse um caso novo, né? Se a gente, dependendo da propriedade que essa doença pode vir a entrar, a gente tem como estimar mais ou menos o tamanho do surto, né? Graças ao sistema digitalizado da movimentação animal no Rio Grande do Sul. Pois o título da nossa live aqui é Inteligência na Vigilância Agropecuária, né? Esse trabalho que vocês fazem aí, para o pessoal que está nos acompanhando poder entender, eu entendi no primeiro momento como se fosse o Facebook dos bovinos. Analisa quem tem mais contatos e esse que tem mais contatos merece uma maior atenção da vigilância agropecuária. É mais ou menos por aí? É, mais ou menos por aí. Como a movimentação animal ela é manipulada por a gente, né? Então a gente sabe quem mandou o animal para quem. Então com essa interação entre as propriedades, que a gente chama em rede, a gente chama de nodos, se tem como calcular alguns parâmetros relacionados à propriedade em si. Então a gente tem como ver onde que essa propriedade está nessa rede de contatos. E dependendo de onde que ela está, ela vai ter um papel maior ou menor no espalhamento, não só de doença, não só como a aftosa, por exemplo, mas qualquer doença que esteja transmitida por um animal, né? A gente sabe que mais ou menos, principalmente na indústria suína, mais ou menos 70% da transmissão de doenças é o envio de um animal infectado, não identificado, para uma propriedade seguinte, né? Então,
E olhando historicamente o que aconteceu na Inglaterra, em outros países também, principalmente doenças tipo a febre aftosa, a movimentação animal é a mais importante, na rota mais importante. Então, a gente consegue antecipar o tamanho dessa rede, né, desses contatos, e a gente consegue identificar, então, as propriedades mais importantes. E depois que vocês começaram a analisar, esse trabalho começou aqui no Rio Grande do Sul, mas ele já vem sendo estudado também para ser implantado em outros estados, né? Tem inclusive uma discussão com o mapa, é isso? Uhum. Então, a gente vem desenvolvendo esse trabalho com o Rio Grande do Sul, e tem alguns estados que já começaram a fazer exatamente o que foi feito no Rio Grande do Sul. Tem alguns relatos já aí no norte do estado, Minas Gerais, outros locais, estão seguindo os mesmos passos, né? A gente também está em contato com alguns outros estados para ajudar o estado, né? O fundo do estado ajudar por exemplo, financiar esse tipo de estudo. E essa é uma coisa constante, né? A gente está fazendo isso nesse momento para o Rio Grande do Sul, porém é muito importante capacitar o serviço para o serviço conseguir fazer a análise eles mesmos, né? Então, além de desenvolver a metodologia, a gente também passa o treinamento para o serviço conseguir ficar independente. Então, alguns estados já estão fazendo, outros estados têm a necessidade de fazer, e a gente está também em contato com eles para conseguir transmitir, né, essa tecnologia para eles também. O que precisa para fazer essa análise de movimentação? Porque, a princípio, se tem um pouco de ideia de onde ocorre a maior movimentação, onde tem maior número de animais e tudo mais, né? Mas qual a diferença de ter um trabalho como esse e de uma análise normal que se poderia fazer, por exemplo, com as emissões de GPA? Uhum. Então, a relevância, o que se precisa para fazer essa análise? Você precisa saber aonde as propriedades estão localizadas no espaço, então a geolocalização das propriedades é relevante. A gente precisa ter um sistema digitalizado de movimentação animal, então ter já implementado a GTA eletrônica. Ter um bom dado de estoque animal também, a população animal está atualizada. A gente sabe que muda bastante ao longo do tempo, a gente vê uma sazonalidade na movimentação animal, principalmente aí no final do ano, nos estados do Rio Grande do Sul, aí no sul. Tem então o dado capturado pela data da movimentação, então a gente sabe que se a gente pegar a rede de movimentação de um ano e fazer uma análise estática, ou seja, agregar toda a movimentação, não é a melhor maneira de se conseguir entender qual que é o padrão de movimentação da propriedade. Então, a gente precisa aí no mínimo 2 anos de dado de movimentação animal para a gente conseguir estimar, próximo da realidade, qual que é o papel de cada uma das propriedades na rede, né? Outra coisa também importante de levar em consideração, que não é só a movimentação de bovinos, né? A movimentação de outras espécies também é muito relevante, pensando aí principalmente em febre aftosa, onde não é só o bovino que pode ser infectado, né? Infecta pequenos ruminantes e suínos também. Então, ter o dado para múltiplas espécies é muito importante. Então, mais ou menos esse tipo de informação que se precisa ter, né? E a análise de rede dinâmica, que é o que a gente faz para tentar entender qual que é o papel de cada propriedade, ela é um pouco cara computacionalmente, porque aí, um exemplo do Rio Grande do Sul, 250 mil propriedades, então a gente precisa também ter alguma artimanha de como vai fazer a computação desse dado, né? Então, fazer análise na mão ou fazer análise sem um software capaz de fazer esse tipo de análise fica mais difícil também. Então, usando, por exemplo, tabelas de Excel, por exemplo, fica difícil de conseguir chegar num resultado com tempo hábil, né? Então, esses são os dados que são necessários. A maioria dos estados do Brasil já tem um bom dado. Tem alguns estados aí já passaram por uma correção de dados de localização e de estoque animal. Então, a maioria dos estados aí já está bem preparado, principalmente com o papel do Ministério da Agricultura, que ajudou muito aí, está ajudando muito aí alguns estados a fazer essa correção dos dados. Então, está todo mundo
perto de estar preparado a conseguir fazer esse tipo de análise, né? Então, com os resultados gerados pelo estudo, é possível direcionar a fiscalização do Serviço Veterinário Oficial? É possível orientar os produtores daquela região a terem um pouco mais de atenção a determinadas questões na propriedade? É por aí o uso do resultado desses estudos? Exatamente. E para o Rio Grande do Sul já está implementado, a gente já criou a lista de propriedades, né, que tem uma atividade de vigilância que já é implementada em vários estados, que é baseado no risco da propriedade ser infectada ou não ser infectada por uma certa doença. Então, tem aí mais ou menos 1% das propriedades por município que são visitadas pelo serviço. Então, já foi criada essa lista é atualizada anualmente, e o plano é continuar atualizando essa lista anualmente. E essa lista não é gerada apenas para bovinos, né, como eu estava comentando, para suínos, pequenos ruminantes também. Então, e essa lista de prioridade, ela vai mudando conforme o tempo, né? Uma coisa também, em cima disso, isso é uma lista estática, né? Uma coisa fácil, a gente consegue identificar as propriedades, parece que é a mesma propriedade todo ano, que é a mais importante, mas há uma necessidade de se manter a atualização dessa lista, porque pode mudar, né? Com aí o Covid e outras mudanças, a população em si, a dinâmica da população vai mudando, né? A tecnologia vai melhorando para a produção, vai ter propriedades com mais propriedades, com mais animais, com menos animais, então é uma coisa importante se considerar. De repente eu boto um exemplo aí do que aconteceu na Dinamarca, por exemplo, a população de suíno e de bovino mudou muito nos últimos 10 anos. Então, tinha muita pequena propriedade, acabou virando só grandes propriedades, e isso aí muda totalmente a dinâmica da movimentação e da população em si. Então, tem que se levar em consideração isso. Um outro exemplo é a China, né? Com a peste suína africana, aí perdeu 40% do seu rebanho. Vai mudar drasticamente a dinâmica da movimentação deles, e com isso vai mudar a dinâmica do espalhamento de qualquer doença. Então, isso aí é uma coisa importante a se considerar. E essa questão que você falou também, tem essa lista, e essa movimentação ela pode ser diferente também dentro do ano, né? Ao longo dos anos ela pode mudar, mas dentro do ano existe um fluxo diferente que pode modificar essa atenção da vigilância, por exemplo? Exatamente. Como o Rio Grande do Sul tem um sistema em tempo real de geração de GTA, outros estados também têm, se consegue agora, nesse momento, se precisasse buscar uma propriedade específica, se consegue saber qual foi a movimentação realizada na semana passada. Então, para conseguir fazer, se tiver que fazer um atendimento nesse momento de uma emergência, o Rio Grande do Sul tem capacidade de fazer um contact tracing dos contatos daquela propriedade, diretamente do sistema que eles têm implementado. Então, isso aí também ajuda bastante, né? Tem uma sazonalidade na movimentação, como você comentou. Alguns meses do ano, o número de propriedades ativas na rede, ou que estão movimentando, aumenta bastante. Então, logicamente que se a gente tem uma introdução, por exemplo, de aftosa, quando essa rede está aumentando a densidade, ou seja, tem mais contato, a expectativa é de que o problema seja maior, né? Comparado com alguns meses que a movimentação não é tão grande, né? E isso varia muito, tem uma sazonalidade muito clara para pequenos ruminantes. Então, tem alguns meses do ano que, né, o gaúcho gosta de comer aí mais uma ovelha em alguns períodos do ano. É muito claro. Então, se fosse reintroduzido a aftosa, por exemplo, pequenos ruminantes naqueles meses, a chance de ter um espalhamento maior seria maior, né? Então o resultado desse trabalho, essa análise de movimentação, ela pode contribuir tanto para prevenir, né, no caso de fazer uma vigilância mais efetiva, de chamar mais atenção daquelas propriedades que estão naquela região, mas também para fazer a contenção de um foco, por exemplo,
ou fazer a delimitação desse foco, esse estudo ele pode servir oficialmente, digamos assim, também para a escolha do que precisa ser feito em um momento de emergência sanitária? Uhum. Bom, o Brasil tem a sua legislação quanto à resposta de uma emergência. Então, primeiramente, isso aí vai ser seguido, né? Todo o serviço veterinário oficial vai seguir o que o país quer. Porém, a automatização da análise da movimentação animal, que a gente está fazendo nessa terceira fase agora do projeto financiado pelo Fundeb, onde a gente está automatizando essa análise de contact tracing. Então, o que a gente vai providenciar para o Estado é um treinamento, capacitação de todo o serviço, de como utilizar esse tipo de metodologia para fazer o contact tracing dos contatos de qualquer propriedade dentro do Rio Grande do Sul, de forma rápida e sem ter que exportar dados, sem ter que manipular dados diretamente de um software que a gente está programando, porque vai ser entregado para o Rio Grande do Sul. Então, os dois lados, né? Primeiro, a análise de rede consegue te dar uma lista de prioridades que tem que ser divulgada aí o máximo que se puder por iniciativa privada e dentro do serviço veterinário. E, em contrapartida, também, essa ferramenta te permite fazer uma análise em tempo real de todos os contatos que são necessários. Se a gente tiver aí um surto, um exemplo, né, tiver um surto nesse momento, vai ter que ser criada uma área de controle ao redor dessa propriedade. Então, esse tipo de ferramenta consegue calcular quem movimentou para quem, de dentro para fora dessa área de controle, rapidamente, e consegue fazer o contato, né, dessa propriedade. O sistema implementado já no Rio Grande do Sul já consegue fazer isso com alguns steps a mais, mas já consegue fazer isso. O que a gente está fazendo é acelerar esse processo e deixar ele mais fácil para qualquer veterinário do Serviço Veterinário Oficial conseguir fazer isso na medida que for necessário. Então, não só ir para o pessoal da divisão de febre aftosa, mas para as outras divisões, né? Que aí, falando de tuberculose, de brucelose, para conseguir fazer a implementação desse tipo de uso do dado também. Então, é algo que pode extrapolar bastante a aftosa e contribuir com a sanidade do rebanho. A gente tem falado bastante do pessoal que está nos acompanhando entender do Rio Grande do Sul, porque esse projeto começou no Rio Grande do Sul em função da sua história aqui na universidade e tudo mais. Mas essa intenção de ser utilizado em outros estados e o próprio conhecimento do Ministério da Agricultura sobre esse trabalho pode também fazer com que rapidamente, em função dessa experiência que foi exitosa aqui no estado, conseguir espalhar para outras partes do país também, né, Gustavo? Uhum. A gente está em contato direto aí com o Ministério da Cultura em Brasília. Eles acompanham o projeto do Rio Grande do Sul de perto. Eles estão em reuniões quando a gente atualiza os resultados e essa coisa toda. E a gente está também em tratativa com eles, como que a gente consegue expandir isso aí para outros estados. A gente sabe que tem alguns estados que já estão fazendo eles mesmos, seguindo os steps que foram feitos no Rio Grande do Sul. Mas tem alguns estados que não têm a capacidade não tem tempo e não tem o pessoal para conseguir fazer esse tipo de análise, né? Então, aí se a gente está à disposição também, tiver algum estado que está interessado e a gente não conversou com o estado ainda, a gente está à disposição aí para ajudar para ajudar a fazer esse tipo de análise para ele. E aqui no Rio Grande do Sul, o projeto ele começou como um trabalho seu do pós-doutorado, é isso? E depois ele teve uma parceria público-privada, que é o que está possibilitando a manutenção dessa atividade, né? Queria que tu explicasse um pouquinho como é que funciona. Uhum. Então, isso aí iniciou quando eu estava ainda no doutorado, essa relação com o Serviço Veterinário Oficial. Quando eu vim aqui para a Universidade de Carolina do Norte, a gente tem uma divisão de pesquisa global, de Global Health, que nos incentiva a trabalhar em outros países e em ajudar em diversas áreas. Então, o primeiro passo foi a gente conseguir o financiamento de um projeto financiado por aqui para fazer a primeira fase, então, agora liderada por mim aí no Rio Grande do Sul. A gente implementou em um ano, a gente implementou algumas ferramentas já.
o Rio Grande do Sul percebeu que precisaria mais para continuar e principalmente para se preparar para essa retirada da vacina, né? Então, aí entrou o Fundesa, né, com uma parceria entre a Universidade Fundesa e a Secretaria de Cultura do Estado. A gente estabeleceu uma parceria, um acordo de cooperação, onde a gente conseguiu aí mais financiamento para a gente conseguir realmente expandir, né, as análises. Não só a gente estava fazendo primeiro para suínos, a gente aí começou a expandir também para pequenos ruminantes e para bovinos, né? E esse terceira fase, na verdade, do projeto vai nos permitir analisar todas as espécies uma vez só. Então, como eu estava comentando no início, não ficar naquela coisa, primeiro vamos ver como é que fica bovinos, depois suínos, depois pequenos ruminantes. A gente analisou inicialmente a rede de propriedades que tem mais de uma espécie. Então, com a ideia, nesse caso, de entender quais são os riscos de, se entrasse uma doença que é multiespécie, no caso a febre aftosa, uma propriedade que tem pequenos ruminantes, suínos e bovinos, o que muda na decisão ou no risco dessa doença se espalhar mais ou menos, né? A gente já percebe que é uma coisa relevante e foi o que aconteceu na Inglaterra, né, em 2001, entrou em algumas populações que não eram tão assistidas, né? Então, mas graças ao Fundesa aí, principalmente a parceria com o Serviço Veterinário Oficial, a gente está aí avançando, a gente tem 4 temáticas, né, esse terceiro projeto aí. Então, são temáticas envolvendo desde automatização da análise da movimentação, até ajudar aí no projeto de fronteira que o Rio Grande do Sul tem implementado, como agora permanentemente. A gente está ajudando em 4 temáticas, né, ao mesmo tempo. Eu ouvi uma fala sua há algum tempo dizendo que o Rio Grande do Sul fez, ou tem hoje, em termos de movimentação, é melhor, ou é maior até do que o que se tem hoje à disposição aí nos Estados Unidos? Sem sombra de dúvida aqui, diferente do Brasil, a movimentação entre estados é regulada, então o dado é disponível, porém não há um sistema automatizado como o Rio Grande do Sul tem, digitalizado de GTAs, de guia de trânsito. Eu ligo para um estado, estou mandando aí animais, eles me mandam um requerimento por e-mail, eu mando um outro e-mail e vai por aí. Então, é muito difícil de conseguir fazer muita coisa com isso. A movimentação dentro dos estados também é totalmente não regulada, então não se tem ideia de como que os animais estão movimentando dentro do estado, que é um grande problema. Então, a gente começou com um projeto aí tem 2 anos agora, a gente está em 12 estados agora, coletando os dados de movimentação de suínos inicialmente, de 20 integradoras, para conseguir recriar a rede de movimentação dentro dos estados, para conseguir fornecer mais detalhes, mais informações para o Serviço Veterinário Federal, o USDA, para se atualizar alguns guias aí de como se vai atuar num surto, porque no momento as decisões são baseadas em especialistas, né, opiniões de especialistas. Então, para tentar sair um pouco disso e utilizar o dado para ver qual que é a dinâmica mesmo da população, é onde que a gente está atuando, né? Então, se fosse comparar o Rio Grande do Sul, o sistema do Rio Grande do Sul com o sistema aqui, uns 10 anos mais ou menos na frente, o Rio Grande do Sul já está comparado com aqui, né? E tem uma expectativa da indústria começar a suportar esse tipo de incentivo aqui nos Estados Unidos, mas a indústria precisa ver um valor nesse tipo de análise, nesse tipo de tempo, né, dedicado para controlar a movimentação. Então, acredito que vai demorar muito mais tempo para conseguir ter uma coisa parecida com o Rio Grande do Sul. Já tem movimentos no país, no Canadá, em outros lugares já tem. O Canadá implementou um sistema parecido com o Rio Grande do Sul, porém eles conseguem monitorar indivíduo, então cada animal é brincado e monitorado, o que o Brasil ainda não tem, mas já tem algumas iniciativas aí. Lá já está muito mais avançado, mas aqui nos Estados Unidos acho que vai demorar bastante tempo até. Não queria dizer isso, mas eu acredito que
só vai mudar se a gente tiver um surto de uma doença exótica para conseguir mudar a consciência, né? Mas é muito. A gente fica feliz, né, de ver que o Brasil e o Rio Grande do Sul estão sendo modelo, porque vocês acabam levando, você acaba levando essa experiência que é desenvolvida aqui para conseguir até convencer o pessoal da importância desse tipo de informação que é gerada, né? Então, saber que o Rio Grande do Sul está na frente dos Estados Unidos 10 anos no que diz respeito a essa questão que é tão importante para o setor da pecuária, eu acho que é um motivo de comemoração, né, Gustavo? Eu venho comentando bastante aqui com o pessoal a nível nacional aqui dos Estados Unidos, quanto o que tem implementado, né, daí no Brasil. Acredito que com o tempo eles vão também tentar visitar aí a região para tentar entender como é que funciona o sistema. Se eu puder intermediar esse contato também, eu vou tentar fazer o máximo possível. Porque eles tentam fazer, mas como a política e o jeito que é a cultura não em favor do governo, né, com medo de que o meu dado vai ficar à disposição e tal, é mais forte do que a vontade de se preparar contra uma epidemia, né? E também outras questões, né? Tá mais de 100 anos que não se tem a aftosa aqui no país, peste suína africana também, muito tempo que não se tem, né? Então fica difícil de convencer, né, uma população que nunca viu um surto de uma doença se preparar, né? Diferente do Brasil, né? Vem aí estabelecendo um grande avanço. Mas se você voltar aí nos surtos de aftosa de Joia e de Rio Grande, por exemplo, você conversa aí com o pessoal, eles lembram exatamente quão problemático foi isso aí, né? Então isso aí ajudou muito também o sistema a evoluir e gerar e criar a digitalização dos GTAs e outras coisas, né? É difícil de comparar as duas realidades. Aí o Rio Grande do Sul está muito mais adiantado do que aqui, né? Até por essa lembrança tão fresca ainda dos problemas que aconteceram, né? Já faz tempo, mas muita gente ainda lembra. Você está acompanhando o Coffee Break, num oferecimento de Romancini, troncos e balanças, feito de pecuarista para pecuarista. Sou a jornalista Thaís Dávila. Comigo está aqui o professor Gustavo Machado, da Universidade da Carolina do Norte, falando com a gente lá dos Estados Unidos. Continuando um pouco a nossa conversa, queria saudar aí a audiência, o pessoal que está nos acompanhando desde o início dessa live. Rogério Kerber, bom dia, cumprimentos à iniciativa, saudação ao professor Gustavo e à âncora do programa. Perguntaram aqui sobre suíno e ruminante também, acho que sim, né, Gustavo? Você falou que suínos, ruminantes, pequenos ruminantes e também os grandes estão sendo acompanhados por esse programa, né? Uhum. Tem uma grande possibilidade de... Acho que tivemos um probleminha. Tá aí, Gustavo, não consegue nos ouvir? Tô escutando bem. Então tá. Então você estava respondendo ali sobre a questão das espécies, né? Então, tem uma grande possibilidade de trabalhar na parte da suinocultura, né? Os dados da suinocultura são bem consistentes. A gente fez aí, ano passado, uma intervenção a gente acabou utilizando os dados de suíno para fazer um modelo de espalhamento de peste suína africana para o Rio Grande do Sul, para identificar sinteticamente, né, quais são as propriedades baseadas na localização das propriedades, baseado na população daquela propriedade, baseado na rede, na posição da rede, onde é que aquelas propriedades estão. A gente consegue identificar, né, as propriedades que vão, se houvesse uma introdução, as propriedades que vão sofrer mais. Então, a gente vai estar divulgando esse resultado em forma de trabalho científico, mas também
gente vai engajar com a iniciativa privada, né, com os produtores e as integradoras, para divulgar essa lista aí, né, de propriedades, para ele estar ciente, né, da onde quantas propriedades são do sistema deles e qual que é a importância da propriedade deles em no espalhamento da doença, né. Então, acho que aí a gente tem uma necessidade grande de interagir mais com a iniciativa privada e deixar eles saber qual é a importância das propriedades deles para o Estado em si, né? E aí não somente o Serviço Veterinário Oficial atuar, mas também a iniciativa privada, né? Com a grande demanda por produto suíno, o Brasil está exportando muito, né? Se aumenta aí mais também a responsabilidade da indústria de estar preparada para qualquer problema também, né, relacionado a doenças exóticas, na possibilidade de entrar no Rio Grande do Sul. Então, a gente está trabalhando muito forte também com a cadeia suína. Você usou uma palavra agora que é engajamento, né? Engajamento é fundamental em qualquer programa de prevenção. A Cida comentou aqui agora, é muito sério isso, a educação das novas gerações não seria saída para mudar o comportamento de pecuaristas resistentes? Acho que conhecer é importante, né, Gustavo, nesse momento, para conseguir conquistar esse engajamento de todos, né? É relevante, né? Uma parte de extensão de comunicação de risco, por exemplo, é muito relevante. Agora, como que essa informação vai chegar nessa população mais jovem aí, que é o desafio, né? A gente tem muito contato com os sistemas de produção, com o Serviço Veterinário Oficial. Agora, de repente, um incentivo aí para o serviço de extensão, né, de educação em si, tentar incluir aí na questão educacional essa questão seria relevante. Aqui a gente tem alguns projetos que a gente tem engajado com segundo grau, né, escola de segundo grau. Eu até tenho 2 alunos de segundo grau que trabalham no meu laboratório, que são de escolas mais especiais, assim. E eles têm a consciência, né, de que realmente é relevante levar essa informação para casa e tentar conscientizar os pais, né, de que realmente utilizar análises para tentar tomar decisão é mais relevante do que basear no que a geração anterior fez na propriedade em si, né. Um pouco diferente a situação, mas eu não tenho muita experiência na educação, né, de base, mas é uma coisa que seria relevante a gente conseguir divulgar isso, né, em escolas também. E também a participação do setor privado, como você falou aí, nessa questão do engajamento, porque às vezes se tem uma ideia de que os programas sanitários são muito do governo para o produtor, né? Tipo, é uma coisa que se deva cumprir, mas também essa observação dentro da propriedade é papel do produtor, é ele que está lá perto dos animais, faz parte também da atividade do dia a dia esse cuidado, né, Gustavo? Exatamente. E o Serviço Veterinário Oficial é limitado quanto ao alcance na propriedade, né? Então, o produtor rural vai ser o primeiro a identificar a doença e vai ser o cidadão que vai comunicar esse caso para o Serviço Veterinário Oficial, né? Ou para o seu veterinário em questão. Então, ter uma maneira de espalhar esse conhecimento para as novas gerações acho muito interessante, seria viável de ser feito, né? E você falou também sobre a questão, no começo ali, você falou sobre a questão do programa de fronteira. Há 2 semanas eu fiz uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Hereford Braford, ele manifestou sua preocupação em relação às fronteiras, no que diz respeito à suspensão ou à retirada da vacinação, que está sendo praticamente consolidada aí na próxima semana. De que forma o seu trabalho, né, esse trabalho de análise de movimentação de redes, aliado a esse programa de fronteira que é o Sentinela, pode contribuir para dar um pouco mais de tranquilidade para essas propriedades que estão ali na região, que são grande parte, né, das propriedades de bovinos, pelo menos do Rio Grande do Sul, estão concentradas ali naquela região de fronteira. Como que o estudo pode contribuir também para garantir um pouco mais de segurança, tranquilidade ou vigilância, né, por parte desses produtores? Uhum. Então, aí o Projeto Sentinela é um exemplo vai ser seguido aí com as equipes lá permanentemente na fronteira,
coletando os dados de casuística de animal de corredor, né, que se chama lá, animais que não têm um proprietário definido. Está sendo coletada essa informação, tem um aplicativo que coleta essa informação, aonde esses casos estão acontecendo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está utilizando esse dado para criar um modelo preditivo, ou seja, tentar entender aonde que se vai encontrar mais dessa população, para conseguir guiar as atividades das equipes do Sentinela para as regiões de maior risco. Então, a gente faz isso aí periodicamente. Também os dados de flagrante, né, de algum caso de que foi identificado pela equipe, também é nos passado. Então, a gente acaba utilizando uma análise de rede para tentar identificar quem são os contatos dos contatos, ou seja, com quais outras propriedades a propriedade está relacionada, e aí a gente vai atrás, dentro da rede de movimentação, e identifica quem são outros suspeitos, né, outras propriedades suspeitas, e aí também a equipe lá da fronteira vai visitar essas propriedades aí para tentar identificar se realmente tem relação ou não. Nos últimos... Não, pode prosseguir. Nos últimos 6 meses, aí, mais ou menos, a gente, com o Sentinela e com a Polícia Federal e outras entidades, se conseguiu identificar propriedades que realmente estavam envolvidas e foram retiradas de circulação aí. E a gente continua fazendo essa análise semanalmente. A gente recebe pedido, né, do projeto Sentinela, a gente reatualiza a análise e a gente consegue estimar e identificar quais são as outras propriedades que teriam que ser visitadas. Então, pouco a pouco, essa consciência de que alguma coisa misteriosa está acontecendo e a gente consegue identificar quem são as propriedades suspeitas, vai se espalhando pela comunidade, e com isso vai diminuindo aí um pouco essa casuística, né, de entrada de animais que não são legais, né? De outra forma também... A pergunta que eu ia fazer era justamente nesse sentido, porque hoje a análise da movimentação ela é feita sobre a movimentação legal em cima das GTAs eletrônicas geradas. Então, o programa Sentinela ele contribui para identificar onde estão os ilegais, e daí para frente se traça também uma análise dessa movimentação, é assim que funciona? Que a movimentação ela é capturada, né, de uma forma e outra. A movimentação não capturada pelo sistema, ela acaba sendo capturada pelo sistema oficial. Então, a gente consegue ver aonde que tem algum dado que não bate e aí a gente consegue identificar um risco, né, associado à propriedade, movimentações suspeitas, uma coisa toda. Não vou entrar em muito detalhe nisso, mas a gente consegue aí identificar quem são outros envolvidos e aí o serviço do Sentinela acaba atuando lá. Outra coisa que a gente também utiliza o dado, a gente consegue estimar qual que é a rota utilizada pela movimentação. Então, a gente também ajuda a informar aí o projeto a quais são as rodovias que, colocando uma barreira, se teria o maior benefício de identificar aí possíveis movimentações que não são esperadas, né? Então, com a atuação do Sentinela em toda a fronteira, a gente vai ter um bom dado também para conseguir criar um modelo de estimação para ver quais são as regiões que têm mais problema, menos problema, e aí direcionar a atuação da equipe para essa região, né? Ou seja, está tornando mais difícil a vida de quem faz coisa errada no rebanho. Está tornando um pouco mais difícil aí. Acho que eles estão tendo algumas surpresas aí com o que acontece, mas a gente consegue estimar por alguns modelos, a gente consegue estimar aí o que está acontecendo mesmo sem ver o que está acontecendo. Então, baseado na dinâmica real da rede, a gente consegue estimar o que não foi observado pelo dado oficial e com isso ajudar aí a intervenção, né, nessa região de fronteira. A gente falou no começo sobre a questão da inteligência, né? De que forma a tecnologia vem contribuindo para que esse tipo de programa, por exemplo, você aí dos Estados Unidos consegue ter essa visão tão clara do que acontece aqui no Rio Grande do Sul, o próprio georreferenciamento, a rede de telefonia, como é que está funcionando esse avanço tecnológico, né? Retornando. De que forma essa tecnologia que mudou tanto a característica, né, do que se tinha lá no episódio de Joia, no início dos anos 2000,
com o que é possível fazer hoje? Como que a inteligência, a informática, os dados, né, estão ajudando o produtor? Então, principalmente com o avanço da geolocalização, aí, com o incentivo de coletar os pontos de... Mais ou menos 95% das propriedades estão georreferenciadas. A maioria dessas propriedades estão na rede de movimentação e a gente tem o dado de quando elas movimentaram, quando elas não movimentaram. Tendo um programa que consegue capturar essa informação e consegue identificar quem movimentou para quem quase em tempo real, que é como é que está o sistema agora, comparado com como era lá em 2001, questão de joia, movimentação era por papel, né? Mandava um requerimento para uma regional, e aí mandava um outro papel, tá? Recebia movimentação, foi tantos. A capacidade do sistema de fazer uma atuação num surto nesse momento é muito diferente, é muito melhor do que como era em 2001, em 2000, né? Então, o que se precisa no momento é automatizar essa análise. Não ter que exportar dado e aí ter que passar por 2, 3 softwares para conseguir chegar no resultado. Então, isso que a gente está fazendo no momento é automatizar a análise da movimentação para a qualquer momento, qualquer veterinário de serviço consiga clicar numa propriedade e conseguir ver qual que é a rede de movimentação daquela propriedade. Então, isso aí vai facilitar muito, né? O serviço já é capacitado, é uma coisa que eu queria ressaltar. O serviço veterinário é muito capacitado, ele passou por muitos treinamentos, o pessoal do nível central, o pessoal do interior também é muito capacitado, tem uma atuação muito forte, eles realmente gostam de estar preparado para atuar quanto a um surto, né? A gente só está aumentando a capacidade deles de conseguir atuar o mais rápido possível, com o menor esforço possível para eles poderem pensar em outros problemas, não ficar pensando como é que eu vou fazer para fazer um contact tracing se eu não tenho dado na minha mão nesse momento. Então, é isso que isso que a tecnologia está permitindo o Rio Grande do Sul estar preparado para atuar amanhã de manhã, se precisar. Só para a gente esclarecer um pouco mais, né? Você falava que foi criado esse sistema inicialmente para analisar a parte da cadeia de suínos, e aí hoje é possível analisar todas as cadeias. Aí, nesse caso, é todas as cadeias de produção, né? Ou pega equinos também, ou só pecuária? Então, a gente está atuando principalmente em suínos, pequenos ruminantes e bovinos. Também tem aí uma necessidade de analisar aves e equinos. Como o Rio Grande do Sul utiliza um código de propriedade, né, cada propriedade tem o seu código registrado aí, há a possibilidade de fazer análise de qualquer espécie de produção animal, né? Também tem aí um requerimento para conseguir utilizar a mesma tecnologia para identificar a movimentação de produtos de origem animal, e subprodutos, né? Também há a possibilidade de fazer essa análise. Mas como a gente tem uma lista de prioridades, né? A gente vai seguindo essa lista de prioridades, mas há possibilidade de analisar equinos. A gente tem até algumas publicações com a rede de equinos, que aí depois eu posso providenciar o link para vocês aí, se vocês quiserem ler o que foi feito, né? Em relação a equinos e a relação a pequenos ruminantes. E essa questão das doenças, por exemplo, do espalhamento, que é tão importante para esse controle aí e para a contenção de eventual foco, vocês entram no sistema com a característica de espalhamento de cada doença, porque tem doenças que espalham pelo ar, como ou por equipamentos, ou só entre contato entre animais. Vocês inserem essas informações e conseguem individualizar cada doença na hora de fazer uma análise? Além da espécie, também a enfermidade. Exato, isso é muito importante, né? Eu vou dar um exemplo, febre aftosa. Febre aftosa, ela consegue se espalhar pelo ar, pela proximidade entre as propriedades e pela movimentação animal, principalmente, né? E pessoas movimentando entre propriedades. Então, quando se cria um modelo de espalhamento, por exemplo, de febre aftosa, você precisa, primeiramente, saber como que a doença se espalha, né? Parâmetros de transmissão, de tempo para o animal morrer depois que a propriedade for infectada. Esses valores são particulares de qualquer doença, né? De cada uma das doenças. Então,
se a gente vai construir um modelo de febre aftosa, a gente precisa levar em consideração o espalhamento local, pela distância entre propriedades, o espalhamento pela movimentação dos animais entre propriedades, e aí vai ter algumas incertezas, né? Aí, ó, quais são as pessoas, né? Os outros veículos que entraram ou saíram da propriedade, o dado não é capturado, então vai ter uma incerteza, né, relacionada a essas outras rotas, mas as principais rotas, elas têm que ser levadas em consideração quando se cria é basicamente um simulador, né? Pensa em uma simulação de voo, por exemplo, tem um modelo de simulação de voo que é a mesma coisa, né? A gente sabe como que a doença se espalha, a gente tem que levar em consideração essas rotas de espalhamento. Então, tendo, por exemplo, a geolocalização da maioria das propriedades, para a gente conseguir incluir o espalhamento pela distância, é muito importante. Se não tivesse esse dado, a gente não conseguiria, né, recuperar ou entender como que a doença pode se espalhar, né? A gente ia ficar só olhando na rede e não olhar na distância entre as propriedades. Outras doenças, por exemplo, peste suína africana, não se sabe muito bem ainda, né? Muitos anos a doença, mas não se entende muito bem. Então, ainda não sabe se a distância entre as propriedades é uma coisa muito importante. É muito importante a movimentação, é importante a vida silvestre. Então, tem que levar em consideração todas as rotas possíveis, né, de espalhamento. Logicamente que não dá para incluir tudo, né? Não tem como a gente... Modelos matemáticos já avançaram muito, mas a gente não consegue replicar a realidade com todos os ângulos, né? A gente consegue aproximar ela. Chegou uma pergunta aqui no nosso chat da Paula Araújo. Quais os recursos mínimos que um Estado precisa ter para conseguir implementar um sistema como esse? O mínimo que se precisa ter, todos os estados têm já o serviço veterinário oficial, vai ter uma divisão de movimentação. Esse pessoal tem que estar ciente, né, da necessidade do uso dessa ferramenta. A gente precisa ter a localização das propriedades, o lat-long, né, o georreferenciamento, um dado de estoque animal, ou seja, qualquer população em cada propriedade. Isso aí todos os estados também já tem tem um dado em relação a isso. E as GTAs, né, a movimentação entre as propriedades. A maioria dos estados já tem também um sistema informatizado da movimentação animal. Então, esses 3 itens aí é o mínimo que a gente precisa ter para conseguir começar a iniciar os trabalhos, né? E aí, no caso, esse sistema que vocês utilizam, o programa que foi desenvolvido aí na Universidade da Carolina do Norte, aí é um outro departamento. Ele precisa ter essas informações que você citou para conseguir implementar um trabalho como esse que é feito aqui, é isso? Exato. A gente usa software livre, né? A gente usa basicamente R para fazer todas as análises. Então, os códigos, né, os algoritmos estão programados para atuar no Rio Grande do Sul, mas outros estados também utilizam um código de propriedade para manter o registro de população, manter o registro de localização, manter o registro de movimentação. Então, tem que passar por um processo de adaptação desse código para um estado XYZ, né? Não é um trabalho muito extenso, que a gente já programou pensando nisso, né? Pensando como outros estados podem também utilizar essa mesma linha e ter os mesmos steps que o estado do Rio Grande do Sul fez, que é o que é esperado pelo Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura está incentivando os estados a seguir a mesma rotina que foi feita para o Rio Grande do Sul. Então, primeiramente, ter os dados, segundamente, ter o pessoal, né, também que conhece o sistema todo, né? É difícil eu tenho certeza absoluta que o Serviço Veterinário Oficial dos outros estados, eles conhecem muito bem os dados deles, então a gente tem que trabalhar diretamente com esse pessoal, né, para fazer isso acontecer. Fora essa questão do Serviço Veterinário Oficial poder direcionar a vigilância e a orientação para essas propriedades que são as propriedades hubs, que vocês chamam, né, que tem o maior número de movimentações, conhecer essa informação para o setor produtivo, para o produtor rural, saber disso também é importante. De que forma as pessoas têm acesso? É só através dos comunicados do Serviço Veterinário Oficial, por exemplo? Então, nesse momento, o Serviço Veterinário Oficial está liderando no Rio Grande do Sul todo o esforço, né? Mas há necessidade de comunicar isso para o produtor
né? Tanto de bovino quanto de suíno e pequenos ruminantes. Então, próximos meses aí a gente vai fazer isso, vai comunicar de alguma maneira, ou por correspondência ou por e-mail mesmo. A gente precisa ter o valor, né, ter a explicação simplificada para o produtor, o que isso representa. Então, é uma preocupação, né? Não deixar não criar medo no produtor. Isso não é que você está infectado ou nada assim, é para você saber, né, que você tem, onde é que você está dentro da cadeia de espalhamento, né? Para você ficar ciente, ficar atento, né? Tem propriedades que são outliers, que são muito importantes, que vão ser muito importantes. Essas aí a gente vai ter que conversar um pouco mais de perto para eles terem uma consciência, né, de que se a gente identificar uma infecção naquelas propriedades, a gente espera vai ter que atuar aí com bastante força, né? Mas não é para criar medo, criar nada disso, é para realmente ficar sabendo, né? Porque se conversa com um sistema de produção, um exemplo aí, faz com um sistema de produção daqui, que é um dos maiores do mundo aqui, que está aqui no estado, a gente mostra o resultado para eles da rede deles, eles falam, não, eu já sei quais são as propriedades que são importantes. Quando eles veem o resultado, são outras propriedades, né? Porque, na verdade, o empirismo, né, o acreditar, não relaciona muito bem com o que o dado nos diz, né? Então, comunicar isso aí também, né? Propriedades, de repente, têm a consciência, eu tô bem, não tenho um papel muito importante. Tem Grupo algumas de risco. surpresas aí, com certeza. Isso era uma pergunta que eu ia fazer lá no começo e acabei me passando. Houve alguma surpresa para vocês nos primeiros resultados? Por exemplo, propriedades que vocês nem imaginavam que pudessem ter uma movimentação tão intensa e que, de fato, são propriedades que precisam dessa atenção maior? Uhum. Aí mais ou menos 10% das propriedades que são relevantes não tinham nem tido nada relacionado a ser relevante. Então, isso para suíno, né? Para bovinos é um pouco mais difícil de chegar numa conclusão, porque não é um sistema integrado, né? A movimentação é mais baseada no mercado, baseada no que o comércio precisa, né? Para suínos é evidente, a gente consegue estimar isso aí, sim. E no caso dos bovinos, então, cada vez mais importante que seja uma análise permanente, que continue sendo feita sempre, né? Já que existe essa variação conforme o mercado e tudo mais. Exatamente. No momento a gente está atualizando a lista anualmente, a gente está pensando em atualizar ela a cada 6 meses. A gente percebe que tem uma coisa chamada fidelidade da rede, que mede qual que é o número de parceiros na rede que uma propriedade muda de ano a ano. Então, se essa fidelidade muda muito, quer dizer, uma propriedade está aumentando com novos parceiros, a gente precisa atualizar a lista, né? Quer dizer que mudou a dinâmica da movimentação. A gente está chegando no fim da nossa live, aí lá vai quase 1 hora de conversa. É um assunto bastante técnico, né, Gustavo? Diferente do que a gente costuma abordar aqui, mais relacionado ao manejo, a parte prática e a parte genética e tudo mais. Mas cada vez mais esse tipo de tema e de informação vai ser relevante para quem trabalha no setor produtivo. A própria inteligência e o uso da tecnologia de uma outra forma que é um pouco mais relacionada à computação, à informática e aos cálculos e algoritmos que a rede social tanto conhece, cada vez mais isso vai ser presente na vida das pessoas. É importante também conhecer, né? Com certeza, já tá passando um pouco do tempo, né? Isso já poderia ter sido desenvolvido há um tempo atrás. Mas com a qualidade do dado aumentando, o Rio Grande do Sul aí aumentou muito a qualidade do dado, de presença do dado e tudo, quase 100%. Vai ficar mais fácil, essa informação vai começar a chegar também aí para o produtor de uma forma mais direta, né? Sem ser só através do Serviço Veterinário Oficial. Então, com certeza, não tem outra direção para ir, não. E também é importante essa consciência da participação do financiamento também do setor privado para essas atividades, né? Tem que ter a participação do produtor também, nesse caso aí dessa parceria público-privada, se deu através de uma decisão do setor produtivo de investir no uso dessa tecnologia. Exatamente, bem a consciência, né? Principalmente aí das grandes cadeias, né? Eles entendem, eles conseguem observar o que está acontecendo no mercado aí fora do país
se preparar, né? Tá bem no momento de se preparar agora, para não ter problemas depois no futuro, né? Então, aí a consciência da cadeia produtiva é muito importante. Continuar se preparando, continuar atualizando seus dados aí quando o serviço pede, quando ano passado a gente coletou uns dados a mais, teve uma grande participação da cadeia, isso aí ajuda muito a conseguir abrir, né? Conseguir ver o que tem, como é que é a dinâmica, né? Sem ter a participação da cadeia produtiva, fica muito difícil de a gente conseguir aproximar, né? E informar, não só o serviço oficial, mas também eles, né? Qual que é o risco de certas doenças, né? Lição de casa para todo mundo, então. Exato. Gustavo, muito obrigada pela participação, diretamente aí da Carolina do Norte, da Universidade da Carolina do Norte, trazendo essas informações tão importantes para a pecuária e para o agronegócio brasileiro. Obrigada pela tua participação. Um bom dia a todo mundo que nos acompanhou. Agradecemos também as perguntas e a participação. E uma boa semana a todos. Tchau, Gustavo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.